Ti, Oi? a gente tem que gravar agora, né? Eu esqueci tudo. Como assim, Patrícia? Você tá com papel, você anotou, ficou estudando um tempão. Mas eu esqueci, minha mão tá suando. Você sabe que não fico confortável na frente de câmera para muitas pessoas me escutar. Então eu tô sentindo branco. Eu nem sei tudo que a gente estudou, tudo que a gente vem trabalhando sobre ansiedade, você fala? Você tá sentindo mal? Eu tô sentindo só a mão suando. Tá passando mal? Mas me deu branco, tô insegura, tô com o coração acelerado. Como é que você fazia quando ia apresentar trabalho na frente, lá na escola? Uai, eu ia porque perdia ponto que tinha que ir, né? Mas não é bom. Me dá essa ansiedade, né? Já mudou tanta coisa, você lembra? Como assim? Não existia nem internet, nem computador. De repente o computador ficava lá na sala, no meio da sala. Hoje cada um tem o seu computador na palma da mão, todo mundo tem um nível enorme de informação. Por que as pessoas então estão tão ansiosas? Por que o bem-estar humano e a qualidade de vida tem se perdido entre os dedos, escapando junto com o tempo que a gente perde, olhando nada na internet? É algo a se pensar, né? Olá, coisas do coração. Olá, coisas do coração. Nós fizemos um pequeno encenação, não tão encenada, porque realmente a câmera, né, Thiago? Ela não é algo que me deixe confortável, mas a gente veio falar um pouquinho sobre o que a ansiedade faz com a nossa cabeça e reage, o nosso corpo reage a isso. Todos nós nascemos com um propósito de vida. Todos nós temos matrizes energéticas a serem administradas, geridas. Sim. O que nós nos alimentamos se transforma em energia. E o que não presta, nosso corpo elimina. Assim é a vida. Sim. O que for bom, deixa entrar. O que for ruim, deixa embora. Isso. E esse processo de energia do nosso corpo, hoje, é muito conhecido neurofisiologicamente. Primeiro nível, ansiedade, em vários volumes. Segundo nível, estresse. Aí começa a ficar crônico e pode virar um adoecimento, como um burnout, como um estresse pós-traumático, porque o terceiro nível, que é do trauma, nos leva então a depressões. E aí é mais profundo e mais complexo para ser tratado. Exatamente. Mas antes da ansiedade vem alguma coisa? Sobrevivência, medo. São aqueles 4 gigantes da alma que a gente sempre fala. Medo, raiva, tristeza. E o antídoto, amor. Carl Rogers dizia isso e eu acho fantástico. E quando eu junto a teoria de Carl Rogers com a do Freud, eu vejo que os dois ficariam maravilhados com tudo que a neurociência tem trago para a gente, de respostas, de estudos, de pesquisas, para mostrar como o ser humano pode atingir maior qualidade de vida através de um bem-estar familiar, social, profissional, espiritual. Mas só que antes disso tudo, vamos compreender um pouquinho de como é que isso se dá no nosso campo pessoal. Nosso campo pessoal se divide em psicológico. Nós dissemos naqueles outros 2 vídeos antes deste, reversão psicológica e desorganização neurológica. Mas se dá também no campo biológico, no corpo. E o que o corpo faz quando a gente entra em estado de sobrevivência, em estado de alerta, em estado de perigo e de sobrevivência? O corpo nos traz taquicardia, altera a pressão arterial, respiração ofegante, arrepia os pelos do corpo, dilata as pupilas, aumenta o fluxo gastrointestinal. Você começa a circular mais sangue. Se o coração está batendo mais rápido, é tudo muito lógico, olha. Sim. O coração está batendo rápido. Então acontece o que quando o coração bate rápido? Quando o coração bate, olha o que acontece aqui, ó. Quando ele tensiona, né? Ele joga todo o sangue para fora. Sim. O que acontece com as artérias, com as veias? A pressão alta. Quando o coração está enchendo sangue, as veias relaxam, diminuem a sim. pressão baixa. Aí vai, pressão alta, pressão baixa. E o coração batendo. O coração então não é só uma bomba. Quando ele aumenta
o fluxo, ele quer que o sangue passe mais rápido por todas as partes do corpo, aumentando a irrigação gastrointestinal, e então ele comunica com cada órgão, cada célula do nosso organismo, mandando através dos neurotransmissores, principalmente a noradrenalina, que precisamos ficar em alerta, estamos em perigo, vamos sobreviver? Muitas vezes, 90% do perigo é da mente. É imaginário. 10% é real. É real. O perigo é real, mas o medo é da mente. Então, o que é transcende, que você perguntou, é o medo. É o medo. É o sentimento, o gigante da alma, que ancora essas reações de sobrevivência quando a gente transforma as experiências em memórias. Aí é uma memória de medo. Antes não era medo, antes era memória de perigo. Você está vivendo no presente, perigo. Tem que lutar, fugir, congelar. Só que luta, fuga e congelamento, que o nosso sistema límbico, que está aqui, ó, o cérebro primitivo, que fica aqui atrás, composto por hipocampo, hipotálamo, tálamo, amígdala do hipocampo, esse cérebrozinho primitivo, tá aqui, que ó, foi evoluindo ao longo do tempo para o neocórtex, que é isso aqui, ó. Esse cérebro primitivo é que dá as respostas, gerando, através do nervo vago, uma conexão direta com o nosso coração, que é o primeiro órgão, então, que sente e começa. Aí, quando ele começa, altera a pressão, aumenta o fluxo gastrointestinal. Você, então, recebe todas as mensagens em cada parte, cada célula do seu organismo, dilata a pupila para enxergar mais. Arrepia o pelo. Arrepia os pelos do corpo. O que gera depois alguns comportamentos. Comportamentos que a gente tem para quê? Para autorregular esse estado. Tremer. Suar. Gritar. Chorar. Brigar. Grito já parte para agressividade e chega nas palavras que vão, não voltam, como flechas lançadas, não tem como puxar para trás. Quebra e vai quebrando nas relações humanas o contato que a gente tem uns com os outros pela linguagem, pela palavra, pelas agressões, pelos absurdos que os noticiários nos contam. E a gente fala assim, não é possível que um ser humano fez isso com outro ser humano? À toa. É possível, né? É. Principalmente porque aquele computadorzinho da sala, que tinha internet só de escada. Podia usar de noite, porque era caro, né? Tinha que esperar. Tá na palma da mão de todo mundo. De todo mundo. E aí agora todo mundo tem informação. E sabe o que a internet faz quando dá informação para todo mundo? Ela transforma todos nós em engenheiros gerais. Todo mundo sabe um pouco de tudo. Tudo. Mas ninguém é especialista em nada. Se o médico te receitar uma medicação, o que você faz? Google. Vou no Google ver quais são os efeitos. Isso é muito perigoso, tá, pessoal? Isso é muito perigoso. Se o fiel vai na sua igreja, vai no seu templo de oração e recebe uma orientação ali daquele que está estudando, do sacerdote, que ele está para passar informações sobre espiritualidade, o que ele faz? O santo tenta ensinar o padre a rezar o vigário. Estamos assim nesse período, nessa época. O santo ensina... O santo que eu falo, porque todos nós somos santos. Entendi. Em natureza, nós somos humanos, somos pecadores, sim. Mas pecadores em quê? Em reações primitivas, essas que eu estou falando, de luta, fuga, congelamento, comportamentos que a gente não consegue tomar conta. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa e se arrepende depois? Verdade. E se eu voltasse lá na escola depois, agora, né? Sim. Eu não ia passar aquela vergonha que eu passei lá na frente. Lá na frente, de dar branco, né? Então, o que acontece, na verdade? As pessoas, às vezes, chegam, dor no peito, vão infartar, eu estou com sensação de infarto, vai para o hospital. Essa sensação é toda real, né? É o seu sistema límbico que está mandando mensagem para o seu corpo que você está em alerta e esse corpo vai reagir a isso. Então, ele pode realmente desenvolver um estado de desconforto que a pessoa realmente passa mal, né? E a gente vê isso muito no consultório. Só que é muito ruim para essas pessoas que têm esse nível alto de ansiedade, que têm esse comprometimento da qualidade de vida, porque a maioria que está ao redor dela acha que é frescura. Eu conheço vários cardiologistas que adoram receitar remédios para ansiedade.
remédios psiquiátricos que atuam no sistema nervoso central. Por quê? Para regular as arritmias cardíacas que não têm fundo biológico, orgânico. Tem fundo emocional. Que tem fundo emocional. Né? Seria mais produtivo para o paciente, né? E até mesmo para ele indicar uma psicoterapia. E agora eu tenho conhecido cardiologistas que estão se especializando em psiquiatria, compreendendo toda essa neurofisiologia, como ela retroalimenta uma coisa, alimenta a outra. E olha, pessoal, o cérebro da gente, eu fui fazendo é isso aqui, ó, é uma mão fechada, tá? Então aqui está o nosso córtex pré-frontal, a nossa racionalização, aquilo que te fala assim, peraí, esse perigo não é real. Só que num grau de ansiedade elevado, há uma separação, é como se ele despregasse um pouquinho desse sistema, porque ele começa a funcionar muito na baixinha. O que está operando toda essa orquestra do que nós estamos falando aqui é a amígdala, que está aqui ó, no meu dedinho, e ela está super ativada, mandando uma mensagem para o hipocampo, dizendo assim para ele, estamos em perigo, precisamos sobreviver. E aí ele manda mensagem para o corpo todo. Aí o corpo reage dessa forma aí que você está explicando. A principal função do córtex pré-frontal a gente conhece como tomada de decisão. Quantas vezes na nossa vida nós não tomamos uma decisão errada, justamente porque fomos impulsivos? Exatamente. E o que é ser impulsivo? O que é adequar a conduta? É o que as crianças precisam. Eu trabalho com muitas crianças, nosso projeto social que a gente atende crianças gratuitamente, através de outros adultos que entenderam que o processo terapêutico é importante e fazem um apadrinhamento terapêutico para aquelas crianças. Eu vejo crianças que têm uma desregulação de conduta muito grande, mas que elas não têm modelo, exemplo. Por quê? Porque os pais, por mais que trabalhem, eles perdem a cabeça por muito pouco. E acabam entregando o controle, porque a gente não perde o controle, a gente só transfere para o outro, né? Exatamente. O ser humano nunca está sem controle. A gente sempre tem controle de tudo, porque isso faz parte do neocórtex, de todo o construto do nosso cérebro que nos torna humanos e nos diferencia dos animais irracionais. Você não vai ver um leão com raiva porque o jacaré comeu o filhote dele. Ele simplesmente vai olhar e avaliar. Não, mas tem jacaré demais, eu não vou pular aí não. Filhotinho, perdeu, tchau, vai embora. O ser humano nem pensa. Se eu ficar aí no mar de tubarão, você já pulou atrás, não tá nem aí, tá tirando o menino, e os tubarões estão te comendo. Porque nós temos a racionalidade que nós não queremos viver com algumas memórias, com algumas repetições, com algumas dores. E aonde que causa maior sufoco na nossa vida? Que a gente sempre recebe no consultório, as queixas são muito parecidas. Separações. Luto. E perdas. Perdas, que é o luto, né? Perdas é luto, a gente não tem como escolher. Exatamente. A gente vai passar por aquilo, fim, chegou. Agora, separações não. Aí são recorrentes situações em que a gente procrastina e repete batendo na mesma tecla que muitas vezes já não está dando mais certo. Exatamente. E é aí que a nossa ansiedade está crescendo, subindo em altos níveis e atingindo esses patamares mundialmente conhecidos. Hoje nós vivemos numa sociedade altamente ansiosa que contribui muito para que o nosso nível de ansiedade se eleve. Por que eu estou dizendo isso? É possível acabar com a ansiedade? Não. Não. Se você tirar a ansiedade, você tira então o medo e tira também a sobrevivência. Exatamente, a nossa humanidade, né? Sem sobrevivência, nós não vamos sobreviver mesmo. Não vamos existir. Exatamente. Mas a nossa humanidade é pautada em cima dos sentimentos que a gente escolhe porventura ter. Um elefante, o luto dele, eu acho que é o maior luto da natureza, elefante, baleia, depois de ser humano, dura na faixa de 90 dias e eles abandonam as carcaças e vão embora. Porque já começa a decomposição trazer até mau cheiro. E aí eles vão embora e continuam em sofrimento, triste por algum tempo, até que a memória deles desliga daquilo. E eles seguem a vida. Seguem a vida. E o que nós temos de impacto na memória humana hoje,
derivado do uso de telas é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa, principalmente para crianças, tá? A neuroplasticidade das crianças é muita. Então o cérebro vai se moldando de acordo com esses estímulos que eles estão recebendo. Atraso de fala e linguagem. Sim. Dificulta a comunicação. E a comunicação é o que nós temos de arma, de habilidade, de competência para negociar. Hoje mesmo, a minha filha não queria comer determinada parte da comida e queria a tela. E aí eu disse para ela, quando você acabar de comer, você vai receber a tela. Então eu não falei com ela, se você não comer, você não ganha, porque aí é chantagem. Eu falei, quando você acabar de comer, você vai ter o celular por tanto tempo, ok? Aí ela, então quando eu acabar eu posso só isso, isso e isso? Eu falei, pode. Ou seja, eu estava fazendo uma adequação do comportamento dela junto com negociação. A gente adequa o comportamento junto com negociação. Adequa e negocia o tempo inteiro. Porque eu não vou conseguir nem atravessar uma rua que não dependa do outro compreender. Se eu tentar atravessar a rua sem a compreensão do outro... Você pode ser atropelado. Uai. Olha os costumes, né? Como é que costumes e valores também interferem nas coisas. Lá em Nova Lima, se você colocar o pé no passeio, o povo te xinga, porque todo mundo só anda na rua. Em Igarapé, se você botar o pé na rua, na faixa, na hora os carros freiam. Se você levar o comportamento de Igarapé para Nova Lima, na hora que o cara botar o pé na faixa lá, que todo mundo lá só anda na rua, você frear, o de trás vai bater em você. Então você tem que adequar a sua conduta, negociar com a sua mente, falar, opa, não estou em Igarapé, eu estou em Nova Lima. E entender a diversidade cultural a qual a gente está inserido no planeta Terra e no Brasil. É isso mesmo, no planeta Terra e no Brasil. E o Brasil hoje é um país que tem mais mulheres ansiosas. Vamos falar um pouquinho de estatística então. O Brasil é o campeão das ansiedades. Sim, somos campeão. Estamos no topo da lista lá como pessoas mais ansiosas. Mais ansiosas. Sofrendo bastante de ansiedade. Sim. E os Estados Unidos é o campeão em uso de fármacos psicotrópicos. Sim. O que isso quer dizer? Eles que tomam os mais tarja preta no mundo é os Estados Unidos. Os norte-americanos. Houve um estudo, em 2023 foi publicado, que dizia que morria-se mais norte-americano de overdose de medicação, porque a medicação é prescrita, e aí você recebe lá a caixinha para 2 meses. A pessoa tomava tudo e tinha uma overdose de medicação. Morria-se mais pessoas dessa forma, em um ano, o dobro de pessoas do número que morreu na Guerra do Vietnã. A situação é de guerra, pessoal. É. E em situação de guerra, é situação de trauma. Isso. Perdas e separações estão presentes o tempo inteiro. Então, todo mundo em alerta, né? Olha como é que uma coisa vai retroalimentando a outra. Quem vai parar com isso? Quem vai deixar de se vitimizar e não colocar a culpa nos seus antepassados, não colocar a culpa nos seus governantes, não colocar a culpa fora de si, em qualquer outro lugar que seja, e falar assim, eu assumo a minha vida, vou amansar o meu coração, aprender a dar respostas adequadas, não procrastinar, e essa tal de ansiedade vai ser a minha melhor amiga para o meu bem-estar e para a minha qualidade de vida. Sim. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Tanto que está aqui, ó, regulada, na frente da câmera. Eu já fiz isso, tá, gente? Para mim, estar aqui não é confortável, mas eu estou por um propósito, tá? Porque eu tenho um propósito de estar aqui. E esse propósito a gente precisa entender. O propósito, quando a gente realmente entende que ele faz parte da nossa caminhada, fica mais fácil, mais leve você se propor a fazer certas atividades que você não faria normalmente. Né? Hoje, todos os dias, às 5h27 da manhã, eu gravo Despertar com o Coração, que é para começar, convidadas, que é para começar o dia com mais positividade, mais bem-estar. Ele faz milagre? Não, ele não faz milagre.
tá? Mas ele te ajuda, traz exercícios ótimos para que você consiga se regular emocionalmente durante o dia. Mas precisa realmente que você esteja investida, não é milagre, você não vai fazer uma semana e vai estar tudo certo. E a gente precisa entender isso. E que você crie uma rotina. Isso. E que você crie novos hábitos. Isso. E a medicação da mesma forma. Ah, eu tô com ansiedade, aí eu fui no clínico, eu escuto isso demais no consultório. Patrícia, minha ansiedade tá muito, eu tô muito nervosa, tô brigando com todo mundo, aí eu fui num clínico que ele achou que ia ser bom para mim começar a tomar fluoxetina. Sertralina, fluoxetina. Sertralina, fluoxetina, Pondera, que é um novo, né? E aí eu penso, meu Deus, gente, médicos, conscientize-se. Eu sei que a ideia é que a gente possa contribuir para o bem-estar dessa pessoa, que a gente possa ajudá-la. Citalopram. Mas receitando uma pílulazinha mágica que a gente sabe, nós sabemos que não é mágica, não está ajudando. Mas infelizmente, eles estão cumprindo com a tarefa deles. Eles estão cumprindo com a tarefa deles. Eles precisam de aliviar aqueles sintomas que foi chegado ali com a queixa. Só que você aliviar o sintoma a qual você tem uma queixa não te dá a cura e nem te cria novos hábitos. Não te traz para a posição de protagonista da sua vida. Olha que história interessante. Aí você cria dependência desse remédio para que você esteja com o bem-estar. Vocês conhecem um camarada chamado Cauã Raymond? Sim, o ator, né? Ele é bonitão, né? É bonitão. Pode falar que é bonitão você? Então, o Cauã Raymond, aquele ator bonitão, galanzão de novela, galã da novela das novelas da Globo, das 9, né? Tá lá contracenando agora com a nova versão do Vale Tudo. Uma novela que já passou há tantos anos, voltou agora como se fosse tudo atual. Ele conta uma história muito legal, que eu adoro lembrar para as pessoas. Às vezes acontecem coisas na nossa vida para alterar o nosso curso e nos colocar no nosso curso correto. Sim. A gente está perdendo o rumo, as coisas voltam a gente. Ele disse que ele modelava, mas aí ele teve uma crise de espinhas. E na modelagem dele, na crise de espinhas que ele teve, ele não conseguia mais trabalho como modelo. E a mãe dele dizia para ele, a mãe dele era mística, lia para ele o mapa astral dele e falava com ele, Cauã, você vai ser ator. E o pai dele falou, meu filho, não desista dos seus sonhos, batalhe, vá atrás. E aí ele falou, eu vou temar então com quem está dizendo para mim que eu não tenho capacidade para ser ator. E ele já tinha passado por várias seletivas que ele tomou bomba em tudo. Aí ele foi para uma escola de uma moça que era referência para os artistas em Nova York. Imagina, ele não falava inglês bem, estava lá em Nova York por causa da modelagem, perdeu, ficou no liso, acabou o serviço de modelagem, cheio de espinha, estava vivendo... Deu aquela baixa na vida dele para poder reorganizar. Olha como que reorganizou. E ele foi na escola dessa moça. Chegou na escola dessa moça, ele disse que ela era uma negra, mas muito exigente. E ela sabia passar as ferramentas corretas. Quando ele perguntou para a booker dele, que era a pessoa que vendia os trabalhos artísticos dele, ela falou assim, Cauã, eu já indiquei tanta gente para ir lá nela, e modelos assim, internacionais, top, e nenhum virou ator, que eu não indicaria que você fosse, não. Acho que você devia tomar outro rumo na sua vida, você está jovem e tal. Ele não escutou e ele falou, eu vou seguir o meu propósito. Desde pequeno eu acreditava que eu ia ser artista, por que eu não vou ser então? Eu vou ser artista, eu vou ser ator. E ele foi lá nessa moça. E aí ele fez uma intervenção com ela adorou e falou, amanhã você volta? Ela adorou ele. Ele falou que ele fez lá um monólogo que ela passou para ele, e ele atuou e ela gostou. Aí ele falou assim, não, amanhã eu não tenho dinheiro para voltar, eu só tinha dinheiro para pagar a primeira aula. Ela falou, mas eu vou te dar uma bolsa então, pode vir sim. Aí ele falou, mas mesmo assim, eu não tenho nem onde morar, eu tenho que voltar para o Brasil, por causa dos meus pais, eu não sei se eu vou conseguir. Ela falou, então eu vou te arrumar um trabalho. E arrumou um trabalho para ele. E ele começou a trabalhar durante o dia, sabia jiu-jitsu, começou a dar aula de jiu-jitsu à noite para complementar a renda, falou que morava num quarto bem pequenininho, e que ele escolhia qual refeição do dia ele ia ter um prato completo, porque no resto ele tinha que ir casando com frutas, porque ele não tinha para isso. E hoje quem é ele? É isso, gente. O galã maior da Globo. Ou seja, ele não deixou, não se desregulou com os estressores, com as intervenções que ele teve, com as opiniões das pessoas. E muitas pessoas dizem pra gente assim, você fala assim, eu tô com falta de ar, não tô conseguindo respirar, eu tô com um aperto no peito.
deixa de ser fresco, isso não é nada não. Toma esse remedinho aqui, ó, que o meu psiquiatra me deu, coloca debaixo da língua que você vai melhorar. Gente, isso é loucura. Então é você se responsabilizar pelo seu bem-estar. O que ele está dizendo aqui é que o ator, o Cauã, ele se responsabilizou pelo processo que ele acreditava que ele poderia passar por aquilo. Então ele assumiu isso. A gente não pode terceirizar o nosso bem-estar. Quando você vai, sua colega te dá o remedinho que o psiquiatra dela passou para ela, você está acreditando que ela está resolvendo ali para você e ela não está. A intenção pode ser sensacional, pode ter uma intenção maravilhosa, mas a responsabilidade de estar bem, né, de estar organizando, regulando esse emocional, é de cada um de nós. E os nossos comportamentos dizem tudo. A gente precisa de manter um autoconhecimento, uma autorregulação do nosso comportamento. Gritar resolve, autorregula, mas vai deixar marcas nas relações. Então, quando você vai no campo de futebol, xinga a mãe de um juiz que você não conhece, fica tudo bem, que você volta para casa rouco e autorregulado, ninguém viu nada, tá tudo certo ali, não importa se o time ganhou ou perdeu. Voltei autorregulado, acordo bem melhor. Se você para e chora, resolve naquele momento. Tremer, resolve naquele momento. Brigar com quem você mais ama não vai resolver. Pelo contrário, vai começar a aumentar os fatores quais vai te gerar mais e mais angústia, né? E ansiedade. Outros comportamentos que as pessoas têm mania agora de fazer. Jogos, adicções, tá liberado online, aí a galera vai e envereda pelo jogo e adicção, trazendo uma dopamina, que é um hormônio de prazer para o corpo. E essa dopamina, esse hormônio de prazer que você traz para o seu corpo, traz uma falsa recompensa. Você não está liberando a sua ansiedade, você está só aumentando ela, você está camuflando ela, varrendo a poeira para debaixo do tapete. Outra forma de autorregulagem, álcool, tabaco, drogas. E aí as pessoas começam com os processos de adicção. Então era muito comum, o que acontecia? O homem, ele trabalhava, né? Lá na época do Fordismo, que a gente falou, o homem começou a trabalhar de 8 a 12 horas, ficava por conta da empresa, depois ele passava no boteco, e aí bebia, socializava, ia para casa, e tinha que estar tudo pronto, a mulher estava ali sobrecarregada, então as mulheres sofriam do nervo. Os homens nem sabiam o que era sofrer do nervo. Hoje os homens sabem o que é sofrer do nervo, porque nós temos também homens sofrendo, sendo atacados por esse bichinho chamado ansiedade, que tira de você seu bem-estar, que tira da sua família a qualidade de vida. E aí as pessoas não estão mais comunicando umas com as outras, estão se isolando e se silenciando, que é outro comportamento que a gente tem que ficar alerta sobre a questão. Ansiedade. Será que isso não pode já ser uma ansiedade? Sim. Eu já não estou querendo mais ir em lugar nenhum, já não estou querendo mais ver gente. Não me fala que é festa de família, que já vai ser aquele bafafá tudo de novo. Não quero ir lá, não quero ir lá. Cansei desse trem de churrasco. Mas a turma da pelada, sempre tem uma briga no final, não vou naquele lugar, não quero mais ir. Esse isolamento pode ser ansiedade. É isso aí. A falta de ar pode ser ansiedade. Nossa, falta eu tô cheio foco, de dermatite, minha pele tá manchando. Coçando, eu sinto pinicando o dia inteiro. Pode ser ansiedade. Tem uma moça que eu acompanho há um tempo, ela fere o pé. Ela fere a sola do pé quando ela está em um nível elevado de ansiedade. Sem contar com meus dedos, né? E aí, falta de concentração, falta de foco, baixa produtividade, tudo isso pode ser ansiedade. E tudo isso está no pacote dos comportamentos derivados. Há tantas doenças, tantos sintomas, tanta patologia associada a esse estado, que nós dois fizemos uma aposta. Nós apostamos que se tratar a ansiedade, treinar a ansiedade, todas essas coisas, todos esses fantasmas desaparecem naturalmente. Naturalmente. É uma construção, né? É uma construção com uma constância, com você se comprometendo com o seu processo, se responsabilizando por você mesma. Isso tudo some todas essas manifestações à medida que você vai se dedicando a esse processo. E eu me desafiei a, em 30 dias, controlar 2 comportamentos meus que estavam desregulados. Um era o prazer. O prazer que eu tinha em pedalar e jogar futevôlei, que eram coisas que eu fazia
pelo meu prazer, para descarregar os meus momentos de qualidade de vida. Começou a virar treino e obrigação, ter que fazer toda semana, todo dia, e aí eu estava indo sem prazer. E ainda com a queda do meu corpo biológico, porque, né, 40 mais traz algumas alterações. E como? Inclusive hormonais. Sim. Eu comecei a perceber. Principalmente hormonal, né? E principalmente em vocês, meninas. Principalmente em nós. Eu estou no climatério. Não é fácil. Estou passando por esse momento. A gente precisa ter uma autorregulação muito legal. Porque a gente fica diferente, gente. É hormônio. É baixo hormonal. Você vem de uma ascendente hormonal, aí você entra no 40 mais, aquilo começa a estabilizar, aí passa um tiquinho e começa a cair. É hormonal. O efeito neurológico disso é grande. Eu gosto de dizer que é igual montanha-russa. Vai subindo devagarzinho, mas na hora que despenca, filho, quando você vê é só looping atrás de looping, looping atrás de looping. Então, aí quando acaba você fala, acabou. Mas então, esse tempo é um tempo da gente se olhar com carinho, se acolher com muito amor e carinho, desenvolver mesmo esse processo do autocuidado, como por exemplo, o que eu faço por mim, por dia? Todos os dias, o que eu faço pelo meu bem-estar? Eu faço uma atividade física, eu tenho uma alimentação boa, eu faço exercícios para autorregulação emocional, eu tenho hobby, qual o tempo que eu tenho para mim? Ela tá roubando minha ideia toda, isso é sintonia, pessoal. A sintonia é tão boa que ela tá falando já aonde eu iria chegar. Aonde que eu iria chegar nesses comportamentos? O que eu fazia por prazer virou obrigação, eu perdi o prazer. Eu estava fazendo sem prazer e no automático. Entrei no piloto automático, pode ser ansiedade. O que me gerava o quê? Um desconforto que à noite eu estava descontando no chocolate. E todo dia chocolate. Minha pequenininha já olhava para mim e falava assim, papai, hoje tem chocolate. E eu como espelho passando para ela uma autorregulação errada, né? Porque se ela começar com isso agora pequenininha, quando ela estiver na minha idade, imagina como é que ela vai estar. Quando a gente chega numa festinha, a gente vê. De 10 crianças, 5 já estão com obesidade. E aí é um outro estudo que nós vamos trazer para vocês, mostrando a relação entre ansiedade e obesidade. Foi estudado lá no Canadá. Isso aí. Há vários estudos, há várias coisas dizendo isso. Mas eu acho que é muito importante para a gente encerrar esse vídeo de hoje, deixando para vocês uma mensagem bem importante sobre qualidade de vida e bem-estar, é o seguinte. Já que nós falamos de todos os comportamentos que nos indicam que podem ser ansiedade, e mal-estar, gerando mal-estar, vamos falar então dos comportamentos que geram bem-estar. Vamos. Gargalhadas. Maravilha. Socializar. Dançar. Ótimo. Cantar. Beleza? 4 não? Então vou deixar agora uma pulga atrás da orelha aí. O que é mais importante na nossa vida, Patrícia? Trabalhar ou se divertir? Se divertir. Claro que é diversão. Nascemos para nos divertir, para ser felizes, com leveza e alegria no nosso coração e mansidão. Coisa do coração, desenvolvimento emocional, traz para vocês uma metodologia exclusiva chamada Gestão Inteligente de Ansiedade, que eu me desafiei a aplicar em mim. E depois eu vou mostrar para vocês o resultado. O antes e o depois. É o trabalhar com diversão. Essa é a chave da questão. Até rimou. Trabalhe com diversão. Com diversão. É isso aí. Um beijo, até a próxima, né? Não pira, respira. Isso, respira com a Gia.